Vita Center, o complexo que vai inovar o ecossistema de saúde de Santa Maria e região. E Inana, Clínica de Biomedicina Estética, apresentam Bem Viver. No Bem Viver de hoje, nós vamos falar sobre o vício em tecnologia. Enquanto a maioria das pessoas faz o uso moderado para se comunicar ou entreter, muitas não conseguem se desconectar. O vício tecnológico é um problema sério, semelhante às dependências químicas, alertam os especialistas. Vamos falar sobre aquele tão sonhado abdômen de tanquinho. Você vai ver que é possível. Basta ter disciplina, foco e uma alimentação correta. Tem dicas, curiosidades, informação e muito mais. Fique com a gente, o Bem Viver está entrando no ar. Quando se fala em vício, logo pensamos em drogas, cigarro, álcool, jogos, entre outros. Porém, o vício está ligado a uma questão mais ampla, ou seja, não se restringe a um ou dois aspectos, mas sim a diversos. Há o vício em tecnologia, que em alguns casos pode ser tão forte quanto a dependência química. A tecnologia, ela faz parte da nossa vida, né? Ela está integrada, faz parte da base social e ela participa do nosso cotidiano, ou através do celular, através do uso do notebook, tem os aplicativos, a gente pode ter um dispositivo inteligente como uma geladeira inteligente, a gente pode conversar com determinados dispositivos como a Alexa. Então, ela entrou na nossa vida e faz parte da nossa rotina, né? E isso trouxe uma revolução na forma como a gente interage com as pessoas, como buscamos conhecimento, como buscamos informações, né? Isso aconteceu de uma maneira veloz, né? E lógico que trouxe muitos benefícios para a nossa vida e também alguns problemas, né? E isso tem sido o grande desafio e tem se olhado para essa questão de quais os problemas advindos dessa revolução tecnológica e do uso inadequado, né? Então, a busca por identificar padrões, né, de uso nocivo, consequências do uso, tem sido estudada há algum tempo. É considerado um vício ou uma dependência o uso compulsivo e habitual de algum comportamento ou de alguma substância também, né? A mesma ideia, onde a pessoa começa a substituir atividades da vida cotidiana pelo uso da internet, né? Pela utilização então da tecnologia. E aí entra, né, as questões da pessoa deixar de ter outras atividades, né? E cada vez mais aumentar o uso da tecnologia. Então o tempo que ela se envolve com isso, a dificuldade de parar de utilizar, né? A falta de controle sobre aquele comportamento. E outra questão que deve ser avaliada, né, para ver se isso realmente é um problema, é as consequências em outras áreas da vida. Então, na vida familiar, na vida social, na saúde física e na saúde mental, né? Então a gente vê a pessoa cada vez mais isolada, a pessoa muitas vezes se alimentando de forma inadequada, né? E aí a gente já tem observado situações onde tem uma alimentação que vai produzir uma perda de peso, ou um ganho acentuado de peso. Aí entra também as questões da falta de movimento, de atividade física, então questões físicas relacionadas a isso, e todas as questões familiares, prejuízos no trabalho também por ficar conectado, distrações, né, no aprendizado. Então, o grau de prejuízo no seu funcionamento, nas suas atividades de vida, também é um indicador de um uso problemático.
Então, uma preocupação excessiva relacionada à internet, uma necessidade de aumentar o uso gradativamente para ter a mesma satisfação. Então, se costumava usar por 1 hora, a pessoa vai aumentando, cada vez ela precisa aumentar mais para se sentir satisfeita com o tempo que ela permaneceu conectado. Exibir esforços repetitivos na tentativa de diminuir o uso. Então, a pessoa tenta, né, faz esforços para diminuir o uso e não consegue. Apresentar irritabilidade e ou depressão, né, então sintomas emocionais relacionados ao uso da internet. Quando ela tem o seu uso restrito, né, por algum motivo, apresenta labilidade emocional. Né? Então, isso demonstra que a internet é utilizada como uma forma de regulação das emoções. Mas permanecer também mais tempo do que o programado, conectado. Então, a pessoa se programou para ficar 1 hora, quando ela vê, passaram 3, 4 horas. E também ter afetado a vida familiar, a vida social, a vida ocupacional pelo uso excessivo da internet. Então, são 8 critérios que, se a pessoa apresenta ao menos 5 desses sintomas, dessas características, ela pode estar com o uso prejudicial da internet. Escrever uma carta, né, convidar para ir na minha casa, fazer uma ligação telefônica, até mesmo escrever um e-mail, né? Então tinha um preparo, um envolvimento maior com essa interação. E hoje, pela facilidade, pela rapidez que a tecnologia proporciona, acaba também favorecendo uma superficialidade nas interações. Então, é uma das consequências. Uma outra questão importante é a supressão do pensamento. A gente tem o impulso, o pensamento e uma ação. Como tudo acontece muito rápido no mundo virtual, muitas vezes o processamento, que seria a parte do pensamento, a gente não tem nem tempo de observar. Então, eu tenho um impulso e uma ação. E isso a gente tem visto muito, principalmente nas questões de rede social. Eu tenho uma ideia, eu tenho uma posição e eu já parto para uma ação. As crianças, elas são mais vulneráveis a desenvolverem, né, uma dependência e apresentarem os prejuízos relacionados ao uso da internet devido à dificuldade de autorregulação. Então, as crianças ainda não têm essa capacidade de gerenciar essa regulação sozinhas, e elas precisam da supervisão dos pais. É muito atrativo, né? A criança tem dificuldade em adiar a gratificação, então é tudo muito rápido, não precisa esperar, é divertido, tem muito estímulo, ela tá ali focada em uma tela, mas essa tela tem milhões de estímulos, né? Então é uma coisa que favorece muito desenvolver um uso inadequado quando a criança fica exposta por muito tempo sem supervisão. Também, né, a gente tem que lembrar assim, que a perda de controle é uma característica, um elemento essencial de todo vício, né? Então, o controle é necessário, e uma criança ainda não tem a capacidade de se autocontrolar, né? Então ela precisa sim da supervisão e das regras colocadas pela família, pelos cuidadores. De acordo com as orientações, né, da Sociedade de Pediatria, né, existe um consenso, né, entre os profissionais da área da saúde sobre o uso e o tempo adequado e as orientações sobre o uso de tela em crianças. Crianças menores de 2 anos não devem ser expostas às telas. A partir de 2 anos de idade, o tempo deve ser limitado a 1 hora com supervisão
pelos pais, né? Então os pais estarem acompanhando que tipo de vídeo e né, programação está sendo usado. A partir dos 10 anos, então tem que haver uma combinação de tempo, né, também restrita, não é livre, né? Outras recomendações como não deixar se isolar no quarto sozinho para ficar usando a internet, para ficar no celular, poder estar supervisionando através de aplicativos, de senhas compartilhadas, isso tudo com conversas e orientações, né, sobre o que é inadequado, o que é adequado, o que expor, como se posicionar nesse mundo virtual. Existe uma série de orientações, né? E uma característica, uma orientação importante é o modelo, né, dos cuidadores. Então, muito do que as crianças vão estar reproduzindo na utilização da internet, tanto no tempo como no seu comportamento dentro do mundo virtual, vai ser aprendido pelo exemplo dos pais, né, ou dos cuidadores, das pessoas significativas na infância. Então, a forma como as pessoas da família utilizam a internet vai influenciar também no comportamento da criança. O tratamento ele é indicado de acordo com a gravidade da situação. Pode ser um tratamento psicoterápico, né? A abordagem cognitivo-comportamental é uma das linhas indicadas para tratar esse tipo de quadro. Então, o tratamento, a psicoterapia vai passar assim, por orientações, estratégias para trabalhar a questão do uso, né? O uso moderado e controlado, algumas restrições para isso. A psicoeducação, que é a orientação, o paciente, a pessoa que procura tratamento, conhecer, né, os seus problemas e a lógica da intervenção, do porquê, né, fazer determinadas intervenções. A autoobservação para identificar fatores cognitivos, emocionais e que levam a esse comportamento. O gerenciamento do tempo, né, dentro das suas atividades no geral e o tempo usado com relação à internet. O desenvolvimento de habilidades, assim, de atividades proporcionadas offline. Então, a questão de poder estar tendo rotinas, atividades e gerenciar isso sem o uso da internet, se envolver em atividades assim que provavelmente acabam ficando de lado dentro do quadro. Depois se trabalha uma prevenção à recaída, que é a ideia, né, de que a gente não vai viver sem a utilização das tecnologias e da internet. Isso hoje é impossível, né? Então o tratamento ele se dá dentro de um contexto de uso. Então trabalhar a prevenção à recaída, né? Quais os fatores que podem estar sendo identificados que são fatores de risco, né? Que podem levar a uma recaída e voltar a ter um comportamento dependente. Então, o uso, o isolamento, questões, né, que podem estar associadas, particulares que podem estar associadas a isso. Ainda se trabalha também com estratégias de motivação para mudança, que sempre que tem comportamentos que precisam ser mudados, né, a gente trabalha com isso da questão motivacional. O treino de habilidades sociais, que vai favorecer, né, a interação social, o convívio com outras pessoas em vários contextos e muitas vezes também fica prejudicado. Em algumas situações pode ser necessário também associar a psicoterapia à psicofarmacologia, que a gente chama o tratamento combinado, por dois profissionais, um psicólogo, um psiquiatra. Existem também situações onde pode ser necessária internação. No Brasil existem ambulatórios e serviços de internação específicos para tratamento da dependência de internet. Obrigada, Luciane, pela participação no Bem Viver e pelos esclarecimentos tão importantes sobre esse assunto.
Mas agora a gente vai falar sobre beleza. Cada vez mais os homens têm se interessado em cuidar da aparência, não só da forma, mas também da pele, do cabelo e até da barba. Se você faz parte desse grupo e não faz ideia por onde começar, confira essas dicas. Sou Ana Piccolini, sou biomédica esteta, patologista clínica e bioortomolecular da Clínica Inanna. Os homens têm se cuidado cada vez mais, têm se preocupado com a sua aparência, com a sua autoestima e também com o seu bem-estar. A mesoterapia capilar ou intradermoterapia capilar são injeções, aplicações de vitaminas, de enzimas no couro cabeludo para fortalecer o cabelo, também para reduzir a queda capilar e assim evitar então com que fique algumas falhas no couro cabeludo de cabelo. A harmonização facial também é um dos queridinhos pelos homens, porque vem a harmonizar sutilmente, dar um ar mais natural, mas também corrigir algumas imperfeições. E para harmonizar e deixar natural, a toxina botulínica também nos auxilia, porque vai tirar aquela expressão de cansaço, de braveza do homem, melhorando então a qualidade da pele, melhorando também o aspecto e a aparência. A limpeza de pele, ela também é fundamental e é muito procurado por este público, porque além de remover todas as células mortas, ela também faz com que os próximos passos de uma higienização, o produto ser utilizado, tenha uma permeação melhor na pele. E juntamente da limpeza de pele, a luz intensa pulsada também é muito utilizado, fazendo com que remova aquele vermelhidão que muitos homens têm. Também faz um fotorrejuvenescimento facial e isso vai deixar o homem com uma aparência melhor e com uma saúde e qualidade da pele. Sem falar que reequilibra também a microbiota da pele. A fotodepilação ou a depilação com a luz intensa pulsada também tem sido procurado por este público masculino, para tratar a questão de foliculite na região da barba ou também aqueles pelos indesejados, região de tórax, e ele tem um resultado bem efetivo. Você aí que está com a gente aqui no Bem Viver, está pensando em redesenhar a barriga? Uma coisa é certa, não existem milagres. Para conquistar uma barriga sarada é preciso adquirir um estilo de vida saudável, equilibrando a dieta e os exercícios. Confira a partir de agora um bate-papo com 2 especialistas que podem ajudar. Afinal, como conquistar um abdômen de tanquinho? Essa é a pergunta do milhão, né? Todo mundo quer ter a barriga de tanquinho. Mas é sempre interessante a gente deixar claro para as pessoas que a barriga de tanquinho ela é uma consequência, né, dos teus hábitos, de como tu cuida o teu corpo. E não é somente o exercício, né? É um sistema complexo e uma relação entre o exercício e como tu te alimenta. E automaticamente essa tua escolha por hábitos saudáveis é o que vai te trazer essa barriga de tanquinho. Agora, a boa notícia é que quando eu conversei inicialmente com o Henrique, ele me disse que todo mundo tem, né, os gominhos e o tanquinho lá, só precisa botar para fora, né, Henrique? Exato. Na verdade, para a gente ficar em pé agora, para a gente caminhar, enfim, o abdômen ele já está trabalhando. Toda essa parte do centro do corpo, a coluna, a região central, a lateral, todo mundo está trabalhando para te ficar em pé, senão a gente ia cair. Então, o músculo está aqui. O problema é a capa que tem na frente dele, que às vezes é um pouquinho mais avantajada, né? E aí não aparece. Então, por isso que não é só o exercício, porque por mais que tu faça muito exercício para o abdômen, se a gente não remover a capinha que está aqui, não vai aparecer nada. Agora, Henrique, a gente vê muita informação, principalmente na internet, muitos produtos, muitas promessas, né? Hoje em dia, como que você trabalha para a pessoa que quer chegar aqui e ter um corpo mais definido, principalmente na parte do abdômen? Então, normalmente, a internet sempre vai entregar o que é mais fácil, né? Até porque as pessoas, elas sempre preferem o caminho mais fácil, não aquele que realmente vai dar um resultado sólido e eficiente para elas. Então, quando a gente fala sobre os exercícios em si, existem 3 tipos de exercícios. Aqueles exercícios que a gente vence a sobrecarga, né? E quando eu falo em sobrecarga, são os pesos. Então, normalmente, aqueles exercícios abdominais tradicionais, seja somente com o peso do corpo ou com alguma ferramenta.
Existe esse tipo que tu vence nessa sobrecarga, existe um tipo que tu só precisa resistir a essa sobrecarga, que são os trabalhos de estabilização, que são super importantes e não somente para a barriga tanquinho, mas para a saúde da tua coluna, a saúde do centro do teu corpo, que é aonde tudo começa. A nossa força, ela parte do centro do corpo. E o mais difícil são os trabalhos aonde a sobrecarga ela é maior e a gente precisa resistir a essa sobrecarga, que são os trabalhos excêntricos, que são exercícios mais difíceis. Pessoas que não conseguem fazer um trabalho bom de estabilização, dificilmente conseguem fazer esses outros trabalhos. Então a gente precisa circular entre esses 3 tipos de exercícios para que a gente tenha uma saúde completa do centro do corpo, não pensando somente em estética, mas também pensando em função. Sabendo que a musculatura, ela está aí, ela está presente. Normalmente tem pessoas que já têm a musculatura desenvolvida, quer desenvolver mais, tem como desenvolver mais, mas às vezes ela está desenvolvida, mas a gente tem aquela capinha, né, de gordura na frente. Eu sei muito bem como é isso. E aí a gente precisa daqui a pouco usar outras estratégias, fazer um trabalho cardio, fazer um trabalho combinado, que é um treino de força mais cardio. Então isso são estratégias que existem inúmeras, né, para que a gente chegue nesse resultado. Isso, as pessoas querem hoje em dia os resultados rápidos, né? A questão de tempo, quanto tempo mais ou menos para começar a ver o resultado? Então, seria muito egoísmo da minha parte prometer um tempo, porque tem o fator genético, né? Tem o fator da alimentação, tem sono. Então tem muitas coisas envolvidas, né, que estão diretamente relacionadas a esse desenvolvimento da massa muscular. Porque querendo ou não, quando tu treina e quando tu te alimenta, a gente sinaliza para o nosso corpo que a gente quer aumentar a massa muscular em determinado local, enfim, no corpo, seja no abdômen, seja no braço. E para a gente conseguir fazer isso, não é somente o exercício, né? Então, por mais que eu fique 1 ano, 60 dias, 90 dias aqui contigo, se tu não cuidar da tua alimentação, não dormir bem, não se hidratar, entre outras coisas, as coisas não vão acontecer. Então, o tempo, ele está muito proporcional ao quanto tu está disposto a se dedicar a abrir mão de muitas coisas que vão fazer tu se distanciar desse teu objetivo. Henrique, tu aqui na academia ou até com teus alunos, tu trabalha realmente o exercício, porque hoje em dia tem as máquinas, tem alguns aparelhos que acabam ajudando. Esses aparelhos, eles fortalecem a musculatura ou é melhor o tradicional abdominal mesmo? O que acontece é que quando a gente fala de máquinas, tudo que a gente faz na máquina, quando tu senta numa máquina ou quando tu deita numa máquina, o teu processo de estabilização ele é um pouco inibido, porque o teu corpo ele está numa posição confortável, né? Ou tu senta ou tu deita, então tu perde um pouco desse processo de estabilização. E quando a gente fala sobre esse processo de estabilização, são unidades internas e unidades externas. E quando a gente fala sobre isso, unidades internas são músculos que estão bem perto da tua coluna vertebral, ou seja, do osso mesmo, e as unidades externas são aqueles músculos que a gente consegue visualizar, né? E toda a força ela começa lá do centro. E quando a gente deita, quando a gente senta, a gente inibe um pouco essa atividade das unidades internas. E elas são extremamente importantes para a gente gerar força, irradiar e transferir força. Então, por que eu, normalmente, não é que eu não gosto de utilizar a máquina, mas eu deixo ela por último. Porque eu preciso primeiro estimular o centro desse corpo, também pegando essas unidades internas. Então, daqui a pouco, eu fiz um trabalho de estabilização, onde eu pego essa unidade interna, pego a unidade externa, a pessoa gosta, quer fazer um trabalho na máquina, um outro trabalho que ela viu e ela gosta, tá tudo bem. Só que antes de eu dar para ela o que ela quer, eu dou para ela o que ela precisa até para melhorar naquilo que ela quer. E daqui a pouco o Henrique vai estar dando algumas dicas, alguns exercícios básicos para iniciar, né? Para quem quer ter esse abdômen de tanquinho. E ele falou muito da questão da alimentação e a gente chama a partir de agora para esse bate-papo, né? Porque as duas coisas andam juntas, né, Henrique? A nutricionista Graziela Albuquerque, ela que vai estar dando dicas, explicando um pouco melhor como que uma alimentação correta pode ajudar o tão sonhado abdômen de tanquinho. Quando a gente pensa em definição, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o emagrecimento é prioridade.
Ou seja, a dieta é prioridade, né? Porque não tem como o abdômen que está definido embaixo, o músculo definido, aparecer se a gente tem a capinha de gordura, como o Henrique já falou. Então, o que a gente tem que entender, né? Primeiro se faz uma dieta de déficit calórico. Quando a gente pensa em emagrecimento, a prioridade é déficit calórico. Ou seja, só a dieta te emagrece, tu não precisa treinar. Eu não estou falando em saúde, isso já é o suficiente. Quando a gente pensa em definição, então o primeiro ponto, tu emagreceu. O segundo ponto, para tu definir, aí a gente pensa em qualidade da alimentação. Para emagrecimento, tu não tem que ter qualidade, só estética. Para definição, a gente tem que ter qualidade. E quando eu falo em qualidade, é diminuir o máximo que tu pode dos alimentos inflamatórios da tua dieta. Eu falo muito sobre isso, que são os alimentos industrializados. E aí a gente tem excesso de leite e derivados, doces em geral, açúcar refinado, bebida alcoólica, farinha de trigo, farinhas em geral, mas a farinha de trigo é um alimento mais inflamatório. Então, quando a gente pensa em dieta e definição, isso é prioridade. E além disso que tu falou agora, tem outros tópicos que precisam ser seguidos? Sim. Bom, então, além dessa alimentação mais limpa, que eu gosto de dizer, com alimentos menos inflamatórios e déficit calórico, a gente tem que pensar, né, que ali na qualidade do sono, que talvez tenha a mesma importância da qualidade da nossa alimentação, né? Então a gente pelo menos conseguir dormir e acordar no mesmo horário, a gente conseguir ter uma boa rotina, não acordar ao longo da noite. Então algumas coisas que são triviais, porque a gente sabe que hormônios afetam muito também essa questão da gordura abdominal, né? Então quando a gente dorme mal, a gente deixa de produzir alguns hormônios e suprime a produção de outros. Então a qualidade do sono faz muita diferença. Além da questão intestinal, o funcionamento do teu intestino, porque eu tenho pacientes que têm aquela barriguinha embaixo porque o intestino é muito lento, então isso já entra alguns tipos de intolerância e alergia alimentar, para a gente trabalhar também essa questão do intestino. Além disso, um bom processo digestivo, porque por exemplo, se tu tem um consumo de feijão e tu não faz uma boa digestão, tu sempre vai ter aquela sensação de estar com o abdômen mais distendido, e isso dá uma sensação de tu estar, às vezes, com mais gordura do que tu propriamente tenha. E uma outra questão que eu abordo muito com os pacientes em consultório é a importância da gente ter momentos de desestressar, né? Porque o estresse, ele também aumenta a produção de alguns hormônios ligados ao nosso estresse, né? E então a gente tem momentos de desestressar, então momentos de lazer com a família, a prática de atividade física, não só pensando em estética, mas por prazer, a gente se expor ao sol, a gente ter alguns dias de férias, tudo isso é um conjunto de fatores. Então vocês imaginem que tudo isso é primordial para a gente ter um abdômen tanquinho, e é por isso que talvez pouquíssimas pessoas têm. Porque o que vende talvez seja tu usar uma cápsula. E a realidade não é isso, é o conjunto da obra e esse conjunto que vai nos trazer esse resultado todo, né? Pois é, Grazi, tu fala muito da questão da alimentação e a gente entra também nessa questão de cápsulas, de coisas que a gente vê que as pessoas oferecem na internet, muita moda, né, em torno disso. Quais as consequências disso para o corpo? Isso funciona, não funciona? Deve entrar junto com uma alimentação saudável ou não? Olha, Kelly, eu vou te dizer que ao longo de todos esses anos que eu atendo, eu gosto muito de prescrever alguns ativos, mas ao contrário do que as pessoas me pedem muito, que é prescrever, por exemplo, um termogênico ou um pré-treino para dar disposição, os suplementos, e eu acho que tem muito suplemento bom, mas que sozinho não tem efeito nenhum. O suplemento, ele tem que estar junto desse contexto, e é por isso que eu em geral não uso suplementos prontos, eu formulo suplementos porque eles são muito individualizados. Então, por exemplo, um suplemento para a tua microbiota intestinal, né, para a qualidade das tuas bactérias intestinais, um suplemento para melhorar a tua digestão, para tu aumentar a absorção de nutriente, às vezes para isso é mais interessante do que um suplemento termogênico, do que um suplemento pré-treino que te faz te dar um baita de um gás no treino, mas que na verdade, no momento que tu fica sem ele, e eu já vi isso acontecer de pessoas que treinam muito com a suplementação de pré-treino e quando não tem, não consegue desenvolver um bom treino, tu fica absolutamente dependente do uso. Alimento assim, ó, que tem que cortar, que não pode. De repente, 3 alimentos, consegue me citar? Eu acho que cortar é um pouco mais radical, mas assim, se tu me dissesse, Grazi, não, eu tenho que tirar 3, eu vou te dizer que a farinha de trigo, o pão, porque o pão não tá só no pão que a gente compra no mercado, ele tá no X, a farinha de trigo, né, ela tá no X, ela tá no pastel, então, tudo que permeia os fast foods, né, então a farinha de trigo, para mim, é o principal, assim, o primeiro da lista, doce.
E assim, ó, gente, não é só o doce que tá no chocolate, é o docinho que tá naquela bolachinha que tu belisca, é o doce que tá no café que tu toma o dia inteiro, mas tu usa bem pouquinho, mas tu toma o dia inteiro. É a contagem disso tudo do dia, né? Então, a farinha de trigo, o doce, e eu acho que a bebida alcoólica também é um fator que a gente precisa considerar, porque ela dificulta muito a produção de tecido muscular. Então assim, além dela te dificultar a perda de gordura, ela ainda dificulta muito a tua produção de tecido muscular. Tira isso e coloca o que então no lugar? 3 coisas importantes. 3 coisas importantes. Comida de verdade. A tua base tem que ser vegetais. Ai, Grazi, eu não gosto. Tem 1000 maneiras da gente melhorar e melhorar o sabor dos vegetais. Tu pode fazer assado, cozido, em forma de sopa, botar um molho, tá? Então, vegetais deve ser a base. Uma boa fonte de carboidrato vinda de raízes, batata, mandioca, abóbora, moranga, que é bem importante. E uma proteína de boa qualidade, né? Não vejo problema no consumo da carne vermelha, eu acho que todo o excesso é o problema. Então, carne vermelha, frango, peixe, ovos, o tofu, que é uma boa fonte, uma fonte leve. As proteínas de origem vegetal, então o grão de bico, a lentilha, a ervilha. Eu acho que se a gente tem essa base alimentar, Kelly, e diversificar, né? Porque uma das coisas que eu tenho visto mais é monotonia alimentar. Isso te leva a desbiose, isso te leva a dificuldade de perder gordura. Então, eu acho que esses 3 alimentos junto com diversidade alimentar e assim, ó, ai, Grazi, mas eu me adaptei muito bem a ovos com queijo de manhã. Tu vai ter resultado a curto prazo. A longo, se tu não diversificar isso, não vai ter. Não funciona. E tu pode passar uma vida inteira sem comer fruta, tá? Tu tem que comer vegetais. Isso não tem como a gente ficar sem. Eu adorei, muito obrigada pelas dicas. Obrigada. Eu tenho certeza que as pessoas que estão acompanhando também gostaram, vão colocar em prática muitas dicas e a gente vai encerrar então com alguns exercícios. O Henrique vai estar demonstrando então alguns exercícios básicos para o abdômen de tanquinho. Viu só? Agora é só colocar em prática e seguir as dicas então dos especialistas. O Bem Viver vai agora para um rápido intervalo e em seguida a gente volta. Estamos apresentando Bem Viver. Saúde é coisa séria. Por isso, contar com informações precisas sobre o nosso corpo é vital para diagnósticos assertivos e tratamentos eficazes. Mas para contar com informações confiáveis, é necessário um elemento que faz toda a diferença: a inovação tecnológica. No Laboratório Pasteur, é a inovação tecnológica constante que garante a excelência nos exames laboratoriais. Um exemplo é a aquisição do equipamento mais avançado do mundo nesta área. A introdução do equipamento Vitrus XT7600 teve como objetivo otimizar 3 setores do laboratório: o setor de bioquímica, imunologia e hormônios. O equipamento tem uma capacidade hoje de 1.200 testes hora e também hoje em dia, com a questão da sustentabilidade, é um equipamento que não utiliza água, né? Os seus resíduos eles podem ser descartados em lixo comum. No Laboratório Pasteur, a inovação tecnológica está presente na automação de todos os setores e na rastreabilidade de 100% dos processos. O Laboratório Pasteur é o único laboratório em Santa Maria certificado com os padrões internacionais da ISO 9001. Nosso laboratório é certificado pela DNV e também tem a acreditação PALC desde 2011, o que garante tecnicamente todos os nossos processos, desde a entrada do paciente até a emissão do laudo. Com isso a gente garante a segurança de todos os padrões dentro da empresa e também garantindo a segurança no laudo que a gente está emitindo. Inovação tecnológica, rastreabilidade, alta performance, excelência. Elementos presentes em cada análise realizada pelo Laboratório Pasteur.
Aqui na Inana, os homens encontram procedimentos e tratamentos que visam não só tratar esteticamente, mas também qualidade de vida. Os procedimentos masculinos, eles podem ser fotodepilação, a luz intensa pulsada, limpeza de pele, reequilíbrio da microbiota, a harmonização facial e a toxina botulínica, e também a mesoterapia capilar, tratamento para a queda de cabelos. Venha conhecer a clínica e saiba mais sobre outros procedimentos masculinos direcionados para você. Inana, beleza de dentro para fora. Voltamos a apresentar Bem Viver. O Brasil sempre foi um exemplo mundial em campanhas de vacinação. Juntos, enfrentamos e vencemos o surto severo de meningite, eliminamos a pólio e pudemos controlar a maioria das doenças que afetam principalmente os bebês e as crianças. Confira agora a dica Vivacin. Quem nunca teve medo de fazer uma vacina, uma injeção, né? Crianças ou os próprios pais por estarem levando seus filhos para realizar um procedimento. Aqui na Vivacin, Clínica de Vacinas, a gente tem muito respeito em relação à dor, né, aos medos, pânico que as pessoas, tanto adulto, criança, né, os pais, enfrentam diante do procedimento que vai ser realizado. Então a gente usa dispositivos para amenizar essa situação. A gente tem o Buzz, né, que ela é uma abelhinha na verdade, que ela tem um sistema de vibração e ela tem as suas asinhas que elas ficam armazenadas na geladeira. Então, essa questão do gelo e da vibração, elas, quando a gente coloca no braço, né, no local onde vai ser aplicado, ou na perna da criança, quando a gente coloca essa abelhinha, ela vai vibrar e o gelinho, eles vão enviar uma mensagem para o cérebro. Então isso vai confundir, a gente chama que fecha o portão da dor. Há uma diminuição considerável, em média de 88% da dor na hora da aplicação. Para as crianças maiores, a gente utiliza aqui na clínica o óculos virtual de realidade. Então, no momento da aplicação, do procedimento, a criança vai colocar os óculos e ele vai contar uma história muito envolvente que a criança vai ficar totalmente distraída com o que está acontecendo ao redor. Então, isso facilita muito a aplicação porque ela não vai participar do procedimento em si. Aqui na clínica, a gente utiliza o dispositivo natural, que é a mamanalgesia, né? O que é isso? A gente incentiva o aleitamento materno durante a aplicação da vacina. Esse procedimento, assim, ó, ele tem resultados fantásticos. Então, a criança fica acolhida, fica, né, em contato pele a pele com a mãe. O leite materno, ele funciona como um analgésico natural, tranquilizante. Os estudos mostram hoje que muitos adultos, eles evitam de ir no médico, fazer exames, né, por ter sofrido os traumas, né, em função de vacinas, injeção. Então, se a gente tem esses recursos para serem utilizados, que vai amenizar e vai tornar um adulto mais, né, livre de traumas e medos, a gente deve fazer. Então a gente tem essas opções aqui na clínica, né, para contribuir para que esse momento de vacinação ele seja menos traumático possível. Confira agora algumas dicas de práticas sustentáveis que podem ajudar e muito a sua saúde e, além disso, preservar o meio ambiente. Práticas sustentáveis, ações para um mundo melhor. Dicas para você não desperdiçar água na sua casa. Quando for lavar o carro, troque a mangueira com água por um balde e um pano. Reduza o tempo de seu banho apenas para o necessário para a sua higienização. E não esquece de fechar o chuveiro enquanto estiver se ensaboando ou lavando o cabelo. Lembre-se de manter a torneira fechada enquanto estiver escovando os dentes e também quando estiver lavando o rosto ou as suas mãos. Fique ligado e verifique se não há vazamentos na tubulação da água da sua casa. Acompanhe mais dicas na semana que vem ou conheça mais práticas sustentáveis no site h2hoje.com. Uma iniciativa Diário, Prefeitura de Santa Maria, Corsã Evoluir nos Define
e Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Tava bom esse Bem Viver, né? Cheio de dicas, informações, tudo feito para você, para que você possa ter muito mais saúde e muito bem viver no seu dia a dia. Eu vou ficando por aqui, você continua com a gente na programação da TV Diário, canal 526 e 26 da NET e também através das nossas redes sociais. Uma ótima semana e até o próximo Bem Viver. Você assistiu Bem Viver. Oferecimento Vita Center, o complexo que vai inovar o ecossistema de saúde de Santa Maria e região. E Inana, clínica de biomedicina estética. Aqui na Inana, os homens encontram procedimentos e tratamentos que visam não só tratar esteticamente, mas também qualidade de vida. Os procedimentos masculinos, eles podem ser fotodepilação, a luz intensa pulsada, limpeza de pele, reequilíbrio da microbiota, a harmonização facial e a toxina botulínica. E também a mesoterapia capilar, tratamento para a queda de cabelos. Venha conhecer a clínica e saiba mais sobre outros procedimentos masculinos direcionados para você. Inana, beleza de dentro para fora.